Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Olá, bom dia. Sábado, 6 de novembro, o Tambaú Imóveis e Negócios está começando. Quais são as soluções para inadimplência nos contratos de locações? É sobre esse assunto que vamos falar no programa de hoje. Aqui no estúdio, com muita honra, recebo as advogadas especialistas no direito imobiliário, Iana Andrade e Cecília Vitorino. Está procurando por imóvel? No Giro de Ofertas, a gente te apresenta oportunidades imperdíveis, claro, das principais construtoras e imobiliárias da Paraíba. Já no quadro Momento Imobiliário, o presidente do Cofesse, João Teodoro, fala sobre imóveis da União. O Tambaú Imóveis Negócios está começando agora, jornalismo original, que traz informações ao telespectador no ar. Bom dia, bom sábado para todos vocês que estão acompanhando na tela da TV Tambaú. Eu sou Hugo Salles, hoje estou aqui com vocês mais uma vez porque o nosso amigo Rômulo Soares está participando de um evento nacional, um encontro dos Cresces lá em Brasília, e a gente hoje é que vai trazer essas informações para vocês, mas no próximo sábado ele já está de volta. A pandemia afetou vários segmentos econômicos, entre eles o mercado imobiliário. Na Paraíba, algumas pessoas estão tendo dificuldades em pagar aluguel e contratos de financiamentos, mas nada que uma boa negociação não resolva. Tem reportagem especial de Everton Correia sobre o assunto, vamos conferir. Bancários. O bairro rodeado de prédios se mostra como prato cheio para empreendedores do ramo imobiliário como Edinaldo. Só que mesmo existindo o nicho, a pandemia pesou. Sofremos muito mesmo, porque parou tudo. E foi muito ruim porque as pessoas não vinham mais nos procurar, porque as universidades estavam paradas. E isso veio a complicar essa demanda, né? A gente teve bastante perda mesmo de trabalho nesse período. Foi muito ruim. Muitos apartamentos foram entregues de volta aos proprietários, já que o bairro universitário segue com diminuição de estudantes, o grande público. Não faltam imóveis vazios à espera de alguém que alugue. A inadimplência também bateu a porta. Nós tivemos casos aqui que se vocês podem perceber, o IGPM foi o pior. O ano passado foi a pior negociação que nós tivemos. Eu acho que mais de 10 anos não tinha visto um acréscimo tão grande do IGPM nas negociações. Não era porque era 4, 5, de repente bate 23%, bate 20%. E na negociação teve casos aqui que a gente teve que, proprietário que até baixou o valor que estava cobrando para manter o cliente, né? O João é universitário, dividia apartamento com 2 amigas. Uma delas se mudou de João Pessoa. O aluguel dividido por 3 passou a ser por 2. Impactou. O estudante está agora nesse novo prédio com aluguel mais em conta. Foi uma decisão assim muito conversada entre eu, no caso, e a minha amiga, que a gente está continuando morando junto. Se a gente continuava no nosso apartamento antigo ou se a gente se mudava. Mas aí a decisão veio muito por causa da questão financeira, porque continuar num apartamento de 3 quartos, dividindo apenas para 2 pessoas, ficava muito pesado. Foi a alternativa que ele encontrou para fugir da possibilidade de inadimplência. Tema recorrente nesse período onde os direitos e deveres continuam valendo. Não é porque estamos vivendo um momento de pandemia que as relações negociais devem ser
flexibilizadas. Isso é possível sim, em situações absolutamente excepcionais. Então, para manter rígida aquela negociação, para manter rígido aquela relação negocial, você locador, você locatário, dentro das circunstâncias que estão vivendo no momento pandêmico, se foi ou não diretamente afetado em maior ou menor grau, deve buscar negociar e discutir entre as partes aquelas disposições que estão previstas no contrato e apenas excepcionalmente haver a revisão ou levar aquela discussão a uma eventual demanda judicial. Momentos de readaptação. O João torce por mais tranquilidade para o ano que vem. Para o ano que vem, assim, eu espero não me mudar de locação agora, não tão no futuro tão próximo. Eu espero continuar aqui, terminar o meu curso e é isso. É uma luta, né? Para quem está contratando e para quem também contrata, né? Então, soluções para evitar a inadimplência nos contratos de locações. Você sabe quais são? E é sobre isso que a gente vai tratar aqui no programa de hoje. No estúdio eu estou recebendo ao vivo as advogadas no direito imobiliário, Iana Andrade e Cecília Vitorino. Muito bom dia. A gente vai começar com a doutora Iana, sabendo, doutora, o que levou ao aumento da inadimplência nos aluguéis durante esse período de pandemia. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Então, esse tema de locação foi um tema muito forte agora durante a pandemia, porque houve realmente um aumento exponencial do número de inadimplências de locação, né? E isso ocorre devido realmente ao desajuste desajuste da economia decorrente da pandemia. Muitos ficaram sem seu trabalho, quem é autônomo teve o seu negócio prejudicado, os empresários tiveram uma renda prejudicada e acabou que realmente esse desajuste da economia passou a não possibilitar a adimplência das locações. É claro que tiveram alguns que se aproveitaram da situação, né? Como a gente recebeu várias indagações, até de pessoas como servidores públicos que não tiveram os seus vencimentos alterados, mas ainda assim queriam justificar alguma forma de não adimplir, mas de um modo geral, realmente o impacto da pandemia pela estagnação um pouco da economia e do mercado foi realmente o que ocasionou essa inadimplência em massa das locações. Entendi. Doutora Cecília, bom dia, seja muito bem-vinda. Como o locador pode fazer para construir, fazer esse contrato de uma forma segura para garantir que ele possa receber esses valores de aluguéis? Bom dia, Hugo. Bom dia, telespectador que nos assiste agora. Bom, alguns cuidados devem ser observados quando da celebração do contrato de locação. O primeiro deles, que eu costumo apontar, é buscar a orientação de um profissional habilitado, no caso um advogado, para a elaboração do próprio contrato de locação. Porque esse contrato ele deve ser redigido com cláusulas transparentes, expressas, no que diz respeito aos direitos e deveres do proprietário, locador do imóvel, e também do inquilino. É importante também que fique claro o valor do aluguel, os índices de reajuste, seja também estabelecido algum tipo de modalidade de garantia. Também é importante que seja feita aquela pesquisa no que diz respeito ao cadastro do inquilino. E nisso é importante aí a atuação do advogado, porque vai ser avaliada toda a documentação pessoal do inquilino, pode ser feita uma consulta nos órgãos de proteção do crédito, né, como SPC, Serasa, pode ser feita consulta também nos cartórios de protesto de títulos e documentos, uma consulta se existe, por exemplo, processos judiciais já ajuizados em desfavor daquele pretenso inquilino. Então, todos esses cuidados precisam ser observados. E não menos importante também, é importante também se dizer que é importante se fazer uma vistoria no imóvel e se elaborar esse termo de vistoria e preparar um recibo de entrega das chaves. Ok. Doutora Iana, fala pra gente quais as garantias locatícias para que tenha previsão legal nesses contratos. Certo. No contrato de locação, as garantias são um item muito importante, porque eles vão ali tentar resguardar o direito do locador, que em um certo momento, ou por N razões, ficou sem receber aqueles valores.
há previsão na lei de locações de algumas modalidades de garantias. Eu vou falar primeiro as mais usuais e conhecidas, que é a fiança e a caução. Né? A fiança é aquela modalidade preferida porque é gratuita, não tem nenhum custo para o locatário. Ele apenas chama alguém que possa ser fiador daquele contrato, que se disponha, porque o papel do fiador é um papel muito arriscado, né? Mas ainda assim muita gente se propõe e é a modalidade ainda preferida porque não tem um custo a priori para esse locatário. É apenas fornecer os dados daquele fiador. Outra garantia é a caução, que eu gosto muito de utilizar a caução, que geralmente a caução acontece com a dação de 3 meses de aluguel, que eles vão ficar depositados e ser restituídos ao final do contrato se não houver nenhum fato que venha a ser descontado daquele valor que está guardado. A caução, inclusive agora na época da pandemia, foi muito utilizada para saldar alguma parte da inadimplência. Por meio de acordo, é claro. A gente às vezes recebe questionamento, eu posso obrigar o meu locador a ficar com a caução para que eu não pague o aluguel? A palavra obrigar aí não é a que funciona, né? Porque todos esses acordos feitos na época de pandemia realmente foram acordos. O locador não é obrigado a utilizar a caução dentro do contrato para quitar o aluguel, até porque essa caução iria estar, à medida que ela for usada, ela vai finalizar. Então, a obrigação seria de dar nova caução ou de dar nova garantia. Mas aconteceram muitos acordos nesse sentido, de se utilizar a caução para saldar alguma parte dos aluguéis não pagos durante a pandemia, claro que com liberalidade e compreensão do locador também. Então, a caução e a fiança são as mais utilizadas. O seguro fiança está crescendo muito, seria a terceira modalidade. O seguro fiança, ele é um seguro feito realmente numa agência seguradora. É algo ainda um pouco desconhecido pela população em geral, mas é a modalidade que eu julgo mais segura para ambas as partes. Por quê? Porque o seguro fiança, o locatário vai pagar lá um valor X, bem menor mensal, bem menor em relação a uma caução que teria que dar integralmente. E, em contrapartida do locador, ele está bem resguardado, porque é um seguro contratado em uma seguradora para eventuais inadimplências. Esse seguro pode alcançar tão somente o valor da locação, ou seja, o aluguel, como ele pode alcançar as despesas acessórias, IPTU, condomínio, TCR, e até pintura, se deixassem pintar, alguma avaria no imóvel. Então, esse seguro ele é contratado na modalidade que for solicitada. E existe, por fim, uma modalidade que é bem pouco difundida, que é a cessão de de investimentos. É quase que uma transferência de um investimento que o locatário tenha em algum agente financeiro e transfira como garantia daquele contrato. É bem pouco usual, mas é uma possibilidade legal. Essas são as 4 possibilidades, as mais conhecidas. As 2 primeiras, né? Seguro ou fiança e a caução. O seguro eu estou apostando que venha com mais força diante dessa característica dele ser menos dispendioso e mais seguro, menos dispendioso para o locatário e mais seguro para o locador. Mas as modalidades de garantia legais realmente são essas. Doutora Cecília, e quais são os impactos, né, dessa inadimplência do aluguel para o locador? Bom, Hugo, o primeiro impacto evidentemente, é o não recebimento do valor referente ao aluguel. A depender de quanto isso representa na renda do proprietário, locador do imóvel, isso aí poderá repercutir no seu planejamento financeiro e até lhe causar uma certa inadimplência perante terceiros. É importante, eu gosto de destacar também que nessa questão da inadimplência, nos contratos de locação que diz respeito aos condomínios edilícios, em geral, o valor do aluguel, ele já inclui a taxa de condomínio. Então, quando o locatário ele é inadimplente com relação ao valor do aluguel, por consequência, a taxa de condomínio ela fica inadimplida também. E isso aí pode gerar um grande prejuízo para o locador, porque ele se vê surpreendido, né, na condição de ter de quitar aquela taxa de condomínio.
E uma outra consequência, que é a mais comum, que a inadimplência, ela em geral, ela vai resultar no encerramento do próprio contrato de locação. E esse encerramento do contrato de locação nessa situação vai gerar aí cobrança de multas, juros, correção monetária, eventualmente honorários advocatícios, os custos de um processo. Entendi. Doutora doutora Cecília levantou essa questão. É aconselhável colocar esses valores do aluguel e do condomínio juntos dentro do contrato? Olha só, isso é uma prática comercial, né? Então, é algo que não é previsto na legislação, mas que fica a critério do locador decidir no momento que está contratando aquela locação se vai cobrar tão somente o aluguel do locatário, o locatário fica responsável pelo pagamento do condomínio, ou se vai incluir num valor só aluguel e condomínio para pagamento. Na maior parte das vezes, o que está acontecendo hoje em dia é essa junção realmente. Cobra-se um valor X e nesse valor X de aluguel estaria incluído também o condomínio. Isso para que o próprio locador fique no controle desse pagamento do condomínio, uma vez que ele vai ficar recebendo o valor integral e ele mesmo vai poder fazer esse controle no pagamento, acompanhando, claro, se está havendo o pagamento dos débitos. Porque quando fica a total critério do locatário pagar, ele mesmo diretamente pagar o boleto, o locador fica um pouco sem o controle se está havendo ou não esse pagamento. Então, a opção é mais por realmente um direcionamento comercial, nesse sentido de juntar, para realmente trazer esse controle para o locador. Entendi. Doutora Cecília, e em caso de outra questão que é bastante discutida, quem deve pagar a IPTU e a taxa de coleta de lixo nesse contrato de locação? Existe um acordo? Como é que deve ser feita essa construção? Bom, do ponto de vista legal, e aí nós estamos tratando da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8245 de 1991. Então, do ponto de vista legal, caberá, compete aí ao proprietário do imóvel, locador, o pagamento do IPTU e da taxa de coleta de resíduos, salvo expressa disposição em contrário no contrato. Ou seja, de regra, quem deve pagar IPTU e TCR é o proprietário do imóvel, mas as partes poderão convencionar que esse encargo fique sob a responsabilidade do inquilino. É importante ressaltar que, perante a legislação tributária, de acordo com o nosso Código Tributário Nacional, essa cláusula que transmite a responsabilidade quanto ao pagamento de IPTU e TCR ao inquilino, ela não pode ser oposta perante o município, a Fazenda Municipal. Ou seja, o proprietário do imóvel, o locador, ele nunca deixa de ser o sujeito passivo da obrigação tributária, do pagamento desses tributos. E aí é bom lembrar, não custa lembrar aí para o telespectador que ele precisa estar atento a essa quitação do IPTU, principalmente quando ele coloca isso de forma conjunta junto com o valor do aluguel, para que ele não seja surpreendido com essa inadimplência do locatário e venha a ser ajuizada, por exemplo, uma execução fiscal contra ele. Então, é importante ficar isso bem ajustado no contrato e ele sempre está com esse dever de fiscalização quando essa obrigação fica sob o encargo do inquilino. Existe até um ponto importante aqui, naqueles contratos, nas promessas de compra e venda, já existe um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que esse pagamento de IPTU e TCR, ele pode competir tanto ao promitente comprador quanto ao promitente vendedor. E aí isso é importante se observar. E aí será a legislação municipal que irá definir quem será o sujeito passivo dessa obrigação tributária. Muito importante. Sempre se utiliza o locador, o locatário. Isso. Na prática sempre se transfere, né? Isso. Para realmente tirar esse encargo do locador. Mas aí acaba que o locador fica na obrigação de fiscalizar esse porque pagamento. Pode não estar sendo realizado. Pode não e no fim do contrato vai sobrar para ele. Exatamente. Há aquela surpresa, né? Desagradável.
A gente vai dar uma pausa na nossa conversa para ir para um rápido intervalo, mas a gente permanece aguardando a sua audiência e eu já vou deixar um questionamento para elas, que a gente começou a falar sobre essas questões de taxa, condomínio, é o que deve ser repassado ou não, e aquelas taxas que são extracondominiais. Para quem deve ficar essa conta? A gente responde isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Allianz entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Allianz, aqui eu vivo melhor. O deboche destrói, a vergonha destrói, a ignorância destrói, o deixa pra lá destrói, a doença destrói, o preconceito mata. Por isso não se destrua. Novembro Azul. Um homem inteiro é um homem vivo e saudável. Sistema Cofé-Sicredi. Meu Deus, meu pai, faz nós falar inglês, por favor. Amém. Ei, student, calma, que não é bem assim. Mas relaxa que o Help tá chegando. Tudo isso e muito mais neste domingo, às 10h30 da manhã, na TV Tambaú SBT. Partiu Enem! Oferecimento: ensino que dá resultado é no Over Colégio e Curso. Matrículas abertas. Estamos de volta e agora vamos contar as novidades do Residencial Oceania, lá no bairro do Bessa. E a gente, para falar sobre isso, está recebendo aqui a Grazi. Bom dia, Grazi. Fala pra gente sobre esse empreendimento. Bom dia, Hugo. Bom dia para você que está nos assistindo em mais um sábado. E olha só a oportunidade que a gente da Zona Sul Imobiliária está trazendo para você investir ou realizar o sonho da casa própria. O Residencial Oceania, uma cobertura excelente com o forô. Área interna de 104 metros quadrados e área externa de 150 metros quadrados, apartamentos com 3 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes, closet e um excelente acabamento, como vocês podem ver aí no VT. Todo em porcelanato, ideal para você e sua família. E o melhor de tudo, vista completa para o mar, né? Se tem coisa melhor, então esse é o ideal para você e sua família. E o prédio tem salão de festa, piscina, academia, 3 elevadores, portaria 24 horas. Então você não pode perder tempo e já vai entrar em contato com a gente da Zona Sul Imobiliária. Só entrar em contato no número 210101 ou então no 87000101. É o WhatsApp, só mandar aquela mensagem. Tem os corretores de plantão de domingo a domingo para fazer sua simulação, agendar aquela visita e você sair de casa própria, né? Para facilitar mais ainda, estamos em 5 bairros aqui em João Pessoa. No bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Valentina e Geisel. Assim fica muito fácil e nós de Zona Sul priorizamos o seu sonho. Grazi, fala pra gente, esse empreendimento está incluído em algum programa do governo federal? E também em relação sempre àquela dúvida, muitas vezes a pessoa não tem aquele dinheiro do sinal ITBI, como é que a Zona Sul facilita isso para as pessoas? Isso mesmo. Nós temos o programa Casa Verde Amarela, né? Que é para pessoas com baixa renda. Se você tem renda informal, renda autônoma, não tem problema. Em relação à documentação, temos documentação inclusa e entrada facilitada. Não tem desculpa, Hugo. É só realmente procurar a Zona Sul Imobiliária e realizar o sonho da casa própria. Então vai lá, corre, procura o pessoal da Zona Sul. Grazi, muito obrigado. Bom sábado para você. Obrigada, Hugo. Até mais. A gente já ouviu falar na nova modalidade de locação imobiliária, a Lise Beck, o advogado Gabriel Honorato, e explica como funciona para a gente. Vamos conferir. Bom dia a todos que fazem o programa Tambaú Imóveis. Deixar aqui meu abraço para meu amigo Rômulo Soares e também para todos os telespectadores.
e aqui fui convidado para falar um pouco sobre um sistema que tem aparecido mais no mercado imobiliário, que é o sistema de sale and leaseback. Algumas pessoas chamam só de leaseback, mas é um sistema que prevê, numa tradução, a possibilidade de você vender seu imóvel para terceiro e num mesmo contrato, ou num contrato simultâneo e paralelo, você já firmar um contrato de locação, né, de forma recíproca com aquela pessoa, com aquele promitente comprador que está ali adquirindo o seu imóvel. Para quê? Quais seriam as grandes vantagens, por exemplo, desse sistema? Muitas vezes a gente percebe que em períodos de crise econômica, muitas empresas, muitas atividades empresariais são comprometidas e os empreendedores, os empresários, eles terminam tendo de se socorrer de empréstimos bancários a juros extremamente elevados. E pelo sistema de sale and leaseback, o proprietário ele pode vender seu imóvel. Imagina ali que a gente faça uma venda desse imóvel pelo valor de R$500 mil, garante um patrimônio para colocar sua empresa no azul, tirando aquele cenário vermelho que ali estava afetando sua empresa. E aí, com isso, a empresa termina ganhando um gás, fica pagando um aluguel que, no mais das vezes, vai ter um montante, vai ter um impacto financeiro extremamente inferior a se ele fosse firmar um contrato de empréstimo bancário, né? Então, o sistema de sale and leaseback é um sistema muito interessante que, dentro de um mercado imobiliário que é muito complexo e que vem se transformando constantemente, é uma nova opção que nós temos dentro desse cenário de uma ideia de criatividade que é sempre necessária para a gente tentar contornar os problemas, para tirar aquela pessoa de um cenário de dificuldade financeira. Alguns instrumentos auxiliares são interessantes, porque nesse sistema de sale and leaseback eu posso também estabelecer uma cláusula de retrovenda, vendendo ali aquele meu imóvel para o promitente comprador, que vai firmar aquele contrato de locação comigo por 5 ou 10 anos, por exemplo, e ao mesmo tempo estabelecendo ali uma cláusula de retrovenda, permitindo a recompra do imóvel, algo que está pré-estabelecido já no nosso Código Civil, no artigo 505, que prevê a possibilidade da retrovenda. E com isso, meus amigos, a gente vê que uma empresa ela pode sair do buraco, né, como a gente costuma dizer no popular, conseguindo um valor econômico que vai salvar a sua atividade empresarial, vai fazer com que ela tenha patrimônio novamente e possa adquirir, inclusive, de volta aquele imóvel, pagando naquele período ali um aluguel, ao invés, como dito, de ficar pagando juros bancários tão elevados. Naturalmente, várias outras questões precisam ser analisadas conjuntamente nessa negociação, mas dentro do período curto aqui que me foi deferido, deixo aqui essas primeiras impressões sobre um instituto que é muito legal, me parece muito atrativo e dentro de um mercado imobiliário, como dito, tão complexo, parece oportunizar uma salvação em bons negócios, ainda mais negócios para pessoas do mercado imobiliário e para empresários. Com isso, deixo aqui meu abraço. Espero que a mensagem tenha sido útil e, ao mesmo tempo, meu amigo Rômulo me coloca à disposição para sempre que necessário estar presente e também para receber dúvidas dos ouvintes, tá bom? Então, pessoal, forte abraço, bom sábado a todos e um bom final de semana. Informações muito esclarecedoras, né? A gente agradece aí ao advogado. Agora, a gente continua falando sobre as inadimplências em contratos de locação. No último bloco, a gente falou com a doutora Iana Andrade e Cecília Vitorino sobre as questões de incluir, né, no contrato a questão do condomínio. Também a gente discutiu um pouquinho sobre a questão do IPVA, coleta de lixo, e a gente deixou uma pergunta para esse bloco, vou direcionar para a doutora Iana, sobre as taxas aquelas taxas extraordinárias de condomínios. Onde é que ela deve ser colocada no contrato? Isso já deve ficar bem esclarecido. Quem deve arcar com esses custos? É um questionamento muito interessante que às vezes até cria alguma divergência entre locador e locatário. Mas se a gente se socorrer da lei do inquilinato, a gente encontra essa resposta muito fácil, porque pela legislação compete ao locador arcar com essas despesas extraordinárias.
O difícil da situação é se definir o que é despesa ordinária e o que é despesa extraordinária. Porque a nomenclatura está definida na lei. Despesa extraordinária é do locador, despesa ordinária é do locatário. Mas o que são essas despesas para na hora lá do rateio se poder definir? De regra, aquele valor taxa de condomínio que vem já no boleto, que já é o fixado, essa taxa de condomínio, regra geral, ela é para o uso das despesas ordinárias do condomínio, manutenção, energia, funcionários. Então, essas despesas ordinárias do condomínio competem ao locatário. Então, aquela taxa de condomínio, já de valor nominal, que se paga o boleto mensal, essa taxa de condomínio é de competência do locatário. Quando há julgamento em assembleia, definição de criar alguma taxa extraordinária para se pagar algum outro custo, para se fazer alguma melhoria, algum acréscimo no condomínio, aí essa taxa extraordinária vai caber ao locador. Então, havendo essa compreensão e definição do que é cada taxa, a gente consegue de uma melhor forma definir quem vai pagar cada uma dessas taxas. E ainda dentro dessa pergunta, doutora Iana, a gente falou especificamente dessa taxa extraordinária do condomínio. Quando surge algum problema no imóvel, ou também devido a algum acordo, ou por necessidade até do locador, a questão de alguma reforma, isso pode ser discutido ou já deve inicialmente constar no contrato? Como é que geralmente é feito esse acordo? Certo, se for reformas por necessidade, um defeito que aconteceu no imóvel, um vazamento, então isso aí é uma necessidade, aí o locador arca, salvo se houver culpa do locatário, né? Foi derrubar uma parede e causou algum dano no imóvel. Mas se for aquela manutenção de alguma coisa rotineira que precisa ser feita no imóvel, compete ao locador. Ok. Doutora Cecília, no caso do falecimento, é um fato extraordinário, né? Mas no caso do falecimento do fiador, o locador pode exigir aí uma garantia locatícia a mais desse locatário? Hugo, essa pergunta agora aqui com o microfone, né? Essa pergunta ela é muito salutar. Eu vou pegar aqui um gancho aqui da fala de doutora Iana, que ela falou no primeiro bloco o que era a fiança. Antes de responder sua pergunta, é importante que a gente defina o que é a fiança. A fiança é aquela garantia pessoal, certo? Que uma pessoa se compromete a pagar, assume a responsabilidade de obrigação, de pagar uma determinada obrigação que pertencia a outrem. E essa obrigação, essa responsabilidade, ela pode se dar de forma solidária com o antigo devedor ou até de forma subsidiária, ou seja, não pagando o antigo devedor, ele será acionado. Então, o fiador é aquela pessoa idônea, é aquela pessoa que tem renda suficiente para suprir esse pagamento, esse valor do aluguel. É uma garantia para o locador, para o proprietário do imóvel. Quando o fiador morre, quando há o seu falecimento, essa garantia, a fiança, a responsabilidade da fiança, ou seja, essa dívida, ela é transmitida aos herdeiros. Então, ela acaba passando para os herdeiros que assumem essa dívida até o acervo hereditário, até as forças da herança. Ou seja, o herdeiro ele não vai pagar as dívidas oriundas da fiança, essa responsabilidade da fiança, com o seu patrimônio pessoal. Ele vai responder até o limite daquele patrimônio transmitido. Do ponto de vista legal, na lei de locações, quando existe a morte do fiador, o locador, proprietário do imóvel, ele pode exigir que seja substituído o fiador por outro, logicamente, observando pessoa idônea, que tenha renda suficiente para cobrir o pagamento do valor do aluguel, ou até mesmo fazer a substituição por uma outra modalidade, por uma outra garantia, dentre aquelas que a doutora Iana falou, já elencadas na lei. E ele deverá notificar o inquilino no prazo de 30 dias. Então, nesse prazo de 30 dias, deverá ser feita essa substituição, sob pena de desfazimento do contrato.
Então, quer dizer que, de acordo, né, com essa fala da senhora, se não houver, né, já esse comunicado dessa fala final no contrato, essa parte do repasse da dívida ficar para os herdeiros já está incluído na nossa lei, independente do contrato, é isso? Isso, é aquela transmissão de dívidas que acontece com o falecimento de qualquer pessoa. Entendi. Tudo que é de débito até a data da morte compete aos herdeiros. Isso. Após a data da morte, tem que ser, o locatário tem que dar outra garantia. Pode ser um outro fiador, pode ser outra modalidade de garantia, daquelas elencadas na lei, mas há a obrigatoriedade de se conceder uma outra garantia para aquele contrato não ficar descoberto após a morte do fiador originário. Muito importante. A gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta a conversar, porque a gente vai falar agora de coisa boa. Quando uma boa oportunidade aparece, a gente não pode deixar passar, não é isso? Então, presta atenção nas ofertas que Bia Freire te apresenta agora com a construtora Guedes Pereira. Confere. Na ousadia de mudar o cenário urbano, a linha Setai conseguiu atingir o objetivo. Com obras em ritmo acelerado, a entrega será antecipada. A linha Setai surgiu com o objetivo de atender uma demanda de muitos amigos, muitos clientes que necessitavam realmente de um produto, uma escultura urbana. Queriam algo muito diferencial. Então, eles foram um sucesso de venda absoluto. Esse ano a gente está trazendo, né, para a linha 2022 novidades. Os primeiros setais 100% vendidos estão em ritmo muito acelerados. A gente está com previsão de entrega de 1 ano antecipada de todos eles, pelo menos isso. E já estão ficando prontos, né, e mudando realmente de uma vez o cenário urbano de João Pessoa. Atraindo novos olhares, atraindo novos investidores, atraindo um público de outros países. Então, para a nossa cidade é muito importante ela ser reconhecida não só como esse paraíso tropical, caribenho, né, na costa brasileira, mas como também uma cidade sofisticada, que as pessoas moram bem, que as pessoas vivem bem e tem uma qualidade de vida superior a tantos lugares no mundo, não só no Brasil. Então, a linha Setai, ela é essa grande marca e ela tem esse olhar para o cliente. É um produto extremamente exclusivo. Bem-vindos ao Grupo GP e queremos você como um cliente Setai. Excelente oportunidade, né? E aí, vai deixar passar? Não, né? Então liga agora para os corretores de imóveis da construtora Guedes Pereira. A gente vai para mais um intervalo, é bem rapidinho, só dá tempo de você tomar uma água e daqui a pouco a gente volta conversando aqui com a doutora Iana Andrade e Cecília Vitorino. Eu já vou deixar um questionamento para saber no próximo bloco quais são os critérios que devem ser avaliados pelo locador, quais são os principais, na verdade, para fazer esse contrato em relação ao locatário e também ao fiador. Quais precisam ser esses principais pontos a serem avaliados, mas isso daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já. É mais fácil que imagina, só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no Shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo, porque com sonhos não se brinca, vibra champa! Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os três em um MRV como a Grande João Pessoa nunca viu. E seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de Intermares à sua volta. O mundo do Reserva ao Magre. Um MRV com elevador, opção de varanda e muito lazer que está esperando por você com condições facilitadas. Confira, ligue, chame no WhatsApp ou acesse mrv.com.br.
Já estamos de volta e aí deu tempo de tomar aquela água. Antes de voltar para a entrevista, a gente vai conferir o que o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre imóveis da União. Vamos conferir. Olá, amigos, corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Eu gostaria hoje de conversar sobre os imóveis da União. Todos sabemos que lá nos anos de 2020 nós conseguimos a inserção dos corretores de imóveis na Lei 14.011 para que pudéssemos trabalhar na venda dos imóveis da União. E finalmente o governo federal decidiu colocar à disposição o cadastramento de corretores de imóveis para fazer esse trabalho. Então no site do SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, todos nós podemos encontrar lá o passo a passo para fazer o nosso cadastramento. E alguns CRES já têm disponibilizado o link, inclusive, no próprio site. Então, se você não quiser entrar no SPU, no site do SPU, mas quiser entrar no site do CRES da tua região, entre lá. Se não tiver nada lá, cobre do seu presidente, do seu secretário, do seu diretor tesoureiro, para que eles insiram no site do Conselho Regional o link para acesso ao cadastro, ok? E vamos vender esses imóveis, que tem muitos imóveis disponíveis, são milhares de imóveis em todo o Brasil e com certeza é um nicho de trabalho bastante interessante para os corretores de imóveis. Um grande abraço, até a semana que vem. Obrigado, presidente. A gente segue falando sobre as soluções para esse problema no programa de hoje em relação à questão da inadimplência nos contratos de locação, conversando com as advogadas Iana Andrade e Cecília Vitorino. No início, na saída do último bloco, a gente deixou um questionamento, a doutora Cecília até falou um pouco no início do primeiro bloco, mas eu queria que a doutora Iana ampliasse para a gente quais são os critérios, doutora, para que o locador fique atento na hora de fazer esse contrato em relação ao fiador e também ao locatário, o que é preciso ficar atento para evitar ter problema no futuro. Exatamente. Cecília até fez um gancho aí no começo, falou, eu vou aproveitar parte do que ela falou, porque realmente é bem pertinente a essa pergunta agora. Existe um instituto que nós no direito chamamos due diligence, que ela nada mais é do que se fazer uma pequena auditoria sobre as partes envolvidas no negócio e, se for o caso, se for preciso, também sobre o imóvel. No caso da locação, em relação ao imóvel, é mais simples, mas eu explico direitinho aqui. Essa pequena auditoria que a gente faz acerca das partes envolvidas é para a gente ter a noção se aquela parte é uma parte que já é um devedor quanto mais, ou seja, um devedor reincidente, se ele já tem dívidas pendentes. Então, o que é que se faz quando você vai pegar um pretenso inquilino e também avaliar se vai aceitar um fiador? Você tem que fazer uma pesquisa que a gente parte do ponto de solicitar certidões de protesto nos cartórios, no mínimo da cidade onde está localizado o imóvel, solicitar certidões negativas judiciais para verificar se aquela pessoa tem ações judiciais contra ela. Ações judiciais na esfera civil, que seriam ações de cobrança, de execução. Ações judiciais também na esfera criminal, porque você tem que saber com quem você vai tratar ali. Né? Às vezes não existe um débito, mas existe uma ação criminal e você tem que avaliar se aquilo ali pode vir a atrapalhar o seu negócio pela característica da pessoa. Ações de falência, então todas essas buscas de ações se faz no instituidor, no fórum, no Tribunal de Justiça. Fazemos protesto, fazemos busca por processos e aí também certidões negativas de débitos com as fazendas municipais, estaduais e federais. Geralmente do local. Tudo isso é feito com base na cidade de locação do imóvel. Um gancho muito importante é que se você vai locar ou vai pegar um fiador que está vindo de uma cidade de fora, você não vai fazer ali da cidade onde está o imóvel. Você vai fazer da cidade onde ele vem, da cidade onde ele estava morando, porque é onde pode haver débito pendente dele. Entendeu? E aí você, munido de todas essas certidões, você vai ter pelo menos uma noção se a pessoa é uma pessoa que já deixou rastro de débitos, se é uma pessoa que tem muitas pendências financeiras, se é uma pessoa que pode te trazer algum risco ali de estar adimplindo aquele contrato. Para o locador, geralmente a busca é feita em relação
ao locatário e em relação ao fiador. Porque não é preciso que o locador mesmo vá fazer busca em relação ao imóvel, porque o imóvel já é dele. Verdade. Né? Por outro lado, quando é o locatário que vai fazer essas pesquisas, é importante que o locatário faça em relação ao imóvel. Porque, pasme, mas já pegamos contratos para elaborar cujo imóvel sequer era de propriedade da pessoa que estava locando. E a gente, né? Bem complicado. E a gente só veio descobrir isso através da solicitação de uma certidão. Foi quando a gente pôde descobrir que aquele imóvel sequer era da pessoa que estava locando. Então, o risco de uma locação ser feita dessa forma é muito grande, porque você está com um contrato ali em nome de uma pessoa que não é proprietária daquele imóvel. A qualquer momento você está estabelecido e pode vir a sofrer uma ação ali... De despejo ou de qualquer outra, né? Para poder desocupar esse imóvel. Então, complementando o que a doutora Iana está falando, um gancho aí importante, a gente precisa relevar isso na questão dos contratos de locação comercial. Sim. Porque aí você imagina, se aquele imóvel não pertence de fato a quem está pretendendo locar o imóvel. Então, como é que fica? Isso pode vir a prejudicar a atividade comercial que venha a ser instalada ali pelo locatário. Então, essa pesquisa que a doutora Iana falou, a due diligence, é muito importante, tanto para proteger os interesses do proprietário do imóvel, como também do inquilino. Então, com tantos detalhes, é aconselhável, claro, às vezes não se há condição de um lado ou de outro, mas que os dois lados procurem profissionais extremamente capacitados para fazer essas pesquisas, né? Todo esse procedimento da due diligence é feito por um advogado, que após isso é que confecciona um contrato seguro que vai realmente dar uma maior estabilidade e segurança para as partes contratar ali. Essa due diligence geralmente é um procedimento prévio à elaboração do contrato, mas já estando ali os termos acertados. Então, há um passo a passo, negociação, due diligence, contrato. O que na prática se faz é pular tudo isso e ir para o contrato. E às vezes esse contrato nem é um contrato completo, é algum modelo que se pega da internet que às vezes nem reflete a situação prática. Então, a maior parte dos problemas que a gente vê decorrentes também de inadimplência, de problemas na alocação, dúvida de quem vai pagar alguma taxa, dúvida se vai ter correção naquilo ali, vem muito do contrato. E muitas vezes o advogado, né, Iana, nós somos lembrados apenas quando existe o problema. Quando existe... Ao invés de assegurar que não aconteça, que não haja o problema. Então, não há o preventivo, há só, né? Isso. É importante lembrar da figura do advogado nessa parte prévia, para prevenir a futura ocorrência de algum problema. Exato. Doutora Cecília, aproveitando o gancho, na locação convencional, o locador pode cobrar antecipadamente o aluguel? Como é que funciona isso? É feito um acordo? Tem que estar no contrato? Como é que é feito tudo isso? Essa pergunta é bem importante, Hugo. De regra, o pagamento do aluguel ele é feito de forma postecipada, ou seja, o locador ele deverá pagar o locatário, né? Ele deverá pagar pontualmente o valor do aluguel no prazo estipulado ou, no caso de não ter sido estabelecida uma data de vencimento certa, até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido. Então, o pagamento ele é feito de forma postecipada, posterior ao uso. Mas a lei de locações, ela prevê 2 exceções. Ou seja, o pagamento nessas 2 situações poderá ser exigido de forma antecipada. Quais são elas? É o contrato de locação por temporada, que é aquele contrato de locação que se faz por até 90 dias, tá? E é muito comum essa locação por temporada aí com os imóveis aí que são localizados na praia, né? Imóveis de veraneio, que as pessoas buscam aí para as férias. E também na situação da locação convencional, quando não é exigida uma modalidade de garantia, daquelas que a doutora Iana falou aí no primeiro bloco. Então, nessas 2 situações, o pagamento do aluguel poderá ser exigido de forma antecipada.
É importante também que se diga que existe uma previsão na lei de locações de que a exigência de pagamento antecipado do valor do aluguel, salvo nessas duas situações, caracteriza uma contravenção penal. Então é importante ter cuidado. Ok. Doutoriana, a gente falou sobre a precaução, né, na pesquisa do locador em relação ao locatário e ao fiador, mas além dessa prevenção inicial antes do contrato, quais as outras medidas preventivas podem ser tomadas para que o locatário se torne inadimplente? Se você fizer uma boa análise prévia, realmente diminui bastante isso. Mas já no curso do contrato, o locador tem que se ater a estar acompanhando o pagamento. A gente citou aí no curso da entrevista que existem alguns pagamentos que podem ficar a cargo do locatário se houver previsão contratual. Como a gente citou, a taxa de condomínio, que pode ficar a cargo do locatário, o IPTU e o TCR, que pode ficar a cargo do locatário se houver previsão. Tem também as taxas que são obrigatoriamente pagas pelo locatário, taxa de água, energia, aquelas vinculadas ao imóvel. Então, o risco para o locador é que o inquilino saia sem o pagamento destas taxas e deixe lá o imóvel cheio de débitos. Para estar tentando evitar isso aí, existe a possibilidade de se colocar cláusulas contratuais que prevejam o fornecimento de prestação de contas pelo locatário ao locador com uma certa periodicidade, para que o locador possa estar acompanhando o pagamento de todos esses débitos e não deixe somente para o final do contrato. Porque o que acontece na prática é que o locador vai observar se está pago no final do contrato. Às vezes um contrato dura 5 anos e o inquilino deixou 5 anos o IPTU sem pagar. E o locador só vai dar conta disso ou se recebe uma notificação de uma execução fiscal já, cobrando aquele IPTU, ou ao final da locação, quando vai regularizar o imóvel e ver que existe todo esse débito. Assim como as taxas do condomínio, ele vai descobrir quando recebe uma notificação do condomínio pela falta de pagamento. Então, realmente, a forma de se garantir é incluir cláusulas contratuais que prevejam essa possibilidade de prestação mensal e realmente puxar esse encargo para si, de estar fiscalizando ou até repassar esse encargo para algum imobiliário que faça a gestão dessa locação, porque existem imobiliárias que apenas locam e existem imobiliárias que locam e fazem a gestão da locação, que é justamente estar acompanhando toda essa situação para que o imóvel esteja sempre com todas as taxas, impostos e ônus adimplidos a tempo e não deixe acumular. O risco é o acúmulo, porque se aquela dívida vai sendo paga mensalmente, ela tem um certo valor, mas se junta, acaba ficando realmente até difícil para que o locatário salde aquilo ali. Então, um ponto principal e coluna vertebral dessa situação é você estar acompanhando mensalmente a situação. Doutora Cecília, em situações como essa, onde ocorre, né, a inadimplência, qual tipo de ação judicial o locador pode buscar como alternativa para sanar esses débitos e aí reaver ou ter acesso a esses valores? Qual tipo de ação judicial pode ser buscada pelo locador? Bom, Hugo, se o locador ele pretende apenas cobrar o aluguel, o valor do aluguel inadimplido, né, aquele valor que está lá em aberto, ele pode, com a ajuda, né, com a atuação aí de um advogado, ajuizar uma ação de cobrança de aluguéis. Mas se, além de pretender receber os aluguéis que estão em atraso, ele também desejar reaver o imóvel, então poderá ser ajuizada uma ação com um pedido de cobrança de aluguéis, acumulado aí com um pedido de despejo. Doutoriana, quais os acréscimos legais são permitidos na cobrança do aluguel em atraso? O que é permitido? Às vezes também o que é que pode ser acordado para que o dinheiro seja recebido e não fique aquela dívida, às vezes até impagável para o locatário, né? É importante. Todo débito em inadimplência, é claro que ele vai sofrer acréscimos legais. Se você deve, obviamente, não vai ser pago daqui a 6 meses o mesmo valor original do débito. Nos contratos de locação,
O usual do mercado é que a correção desse débito em atraso seja feita pelo IGPM. Não é aquela mesma correção anual que deu tanta confusão pelo aumento exagerado do IGPM. A gente não está tratando disso aí. Realmente é uma correção por um débito em atraso. Então, digamos que atrasou um mês. Durante aquele mês, o valor que seria de R$1.000, aquele valor pode ser acrescido de correção monetária, que geralmente é fixada pelo IGPM. As partes podem convencionar no contrato outra forma de correção, outra taxa de correção, mas a usual de mercado é a IGPM. Além disso, acréscimo de 1% de juros de mora ao mês e multa de até 10%. O diferencial é que nos contratos de locação é permitida a multa de até 10%. Diferente em contratos, digamos, de relação de consumo, onde a multa tem que ficar limitada a 2%. Mas no contrato de locação, essa multa pode chegar a 2%. Então, a 10%. Então, obrigada pela ajuda. Então, nesse valor de débito se acresce a correção monetária, os juros e a multa. Só isso, não. Pode ainda se estender para, se essa cobrança for feita por intermédio de advogado, acrescida ao débito honorários advocatícios, que devem vir previstos no contrato. Tudo isso precisa estar bem registrado lá naquele... É bom que esteja registrado, mas não livra de, se não houver o registro, não haver a correção desse débito que já está em atraso. Muito importante. A gente vai dar uma paradinha agora para falar sobre os melhores empreendimentos de João Pessoa que estão à sua espera. Acompanhe agora o que a N Holanda e a Jampa Imobiliária têm para você. O verão tá chegando e nada melhor do que morar ou investir em um flat aqui no Holandas Prime, com tudo que você precisa em um só lugar. Flávio, bom dia. Bom dia, Bia. É isso aí, pessoal. O Holandas Prime conta com estrutura de lazer completa, além de apartamentos mobiliados, decorados, pronto para você que quer morar na melhor localização de João Pessoa, na melhor praia, no coração de Tambaú, e você que quer investir num produto de qualidade, com todos os diferenciais, área de lazer, com diversos itens de cinema, piscina, espaço gourmet, academia, além de um shopping completo à sua disposição. Em Mangabeira, o Jardins do Colibris 2 é um excelente empreendimento ainda em construção, esperando por você. Eu sou Elton Espínola, gerente da Fábrica de Sonhos. Viemos aqui hoje para apresentar para vocês um super lançamento, uma super novidade no bairro de Mangabeira. O empreendimento residencial Jardins do Colibris 2, apartamento em fase de construção, unidades a partir de 153 mil. Com 2 quartos, com suíte, varanda, área de lazer completa. Então não perde tempo, aproveita essa super oportunidade. Está localizado bem próximo à principal, tá próximo à Praça do Coqueiral. Toda a documentação inclusa. Não perde tempo, procura agora um de nossos corretores, um de nossos realizadores de sonhos e venha garantir a sua unidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Pois é, excelentes oportunidades, então não dá para perder. Liga agora para os corretores de imóveis da N Holanda e Jampa Imobiliária. Agora a gente vai dar mais uma paradinha aqui no Tambaú Imóveis e Negócios, mas na volta do intervalo a gente continua conversando com a doutora Iana Andrade e Cecília Vitorino. Inclusive, eu já vou deixar um questionamento para quem está em casa ficar mais atento aí. Se existe alguma flexibilidade para o locatário devedor do aluguel durante esse período de pandemia. A resposta a gente traz daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já. Um novo olhar sobre o Bessa está chegando. A união do mar com a qualidade de vida de um parque. Bem-estar, esporte, lazer.
tarde. Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. Parceria Super Fácil Atacado. Filé de peito de frango Pif-Paf Itália IQF pacote 1 kg, R$15,99. Linguiça de frango ou linguiça para churrasco Aurora quilo, R$14,49. Cerveja Eisenbach Pilsen lata 350 ml, R$2,89. Salsicha Hot Dog Bom todo quilo ou lasanha Perdigão 600 gramas, R$9,98. Papel higiênico folha dupla Caprice leve 12, pai 11, R$8,99. Super Fácil Atacado. Beba com moderação. Já estamos de volta e vamos falar de coisa boa? Quer transformar a sua vida e realizar o sonho da casa própria? Então, chegou a hora. Apresento o Colinas de Gramame 3. Apartamentos de 2 quartos, sendo suíte reversível, sala para 2 ambientes, cozinha, área de serviço, piscina, churrasqueira, salão de festas e espaço kids. E o preço imperdível, R$ 111.999. Vou repetir porque está imperdível de verdade. R$ 111.999, com toda a documentação inclusa, paga pela construtora. Sua carta de crédito analisada na hora. Então, não dá para perder essa oportunidade. Entre em contato com os corretores da FK Imóveis através do telefone 83 98677 2008. Vamos repetir, 83 98677 2008. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar, tá imperdível mesmo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet, no portal T5, além de poder acompanhar o nosso programa ao vivo, nós temos também o blog, que aqui, ó, você mostra aqui na aba, isso, vem aqui lá em cima na aba blogs, T5 Imóveis, e aqui a gente vai poder acompanhar todas as dicas que o nosso Rômulo Soares traz durante a semana. A gente tem esse encontro nos sábados semanalmente, mas diariamente o Rômulo está colocando, sempre atualizando aí muitas informações sobre o mercado imobiliário, informações aí, ó, antecipando inclusive o que a gente ia conversar hoje aqui na entrevista. Então você pode acessar lá, porque o T5 na palma da sua mão, o portal T5, a informação no seu tempo. Agora vamos para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel que atende todos os requisitos daquele que você sonha para o seu lar? Aqui a gente tem. Confira os empreendimentos da Zona Sul Imobiliária e da construtora Aliança. Fala aí, Bia. Você já pensou em morar em um condomínio de casas já prontas? Você tem essa facilidade com a Aliança House, né, Camila? Isso mesmo, Bia. O Aliança House é o primeiro condomínio de casas prontas da Aliança. E ele é perfeito para aquelas famílias que buscam conforto, praticidade e segurança, tudo num só lugar. Pois o condomínio é completo, com área de lazer muito especial, no padrão Aliança que você já conhece. Por lá nós temos uma casa modelo que foi desenvolvida e decorada para inspirar as suas ideias. Você pode nos fazer uma visita lá no showroom na Avenida Edson Ramalho ou entrar em contato conosco através dos nossos canais de atendimento. O Vilas da Serra é um lançamento no bairro dos Bancários, região super central, perto de tudo e com condições especiais da Zona Sul Imobiliária. Olha só o lançamento que a Zona Sul Imobiliária está trazendo para você no bairro dos Bancários. Com apartamentos de 2 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes e área de lazer com piscina, o residencial Vilas da Serra traz todo o conforto que você e sua família merecem. Então não perde tempo e entre em contato para realizar o seu sonho.
Bia sempre trazendo aí excelentes oportunidades, né? Então não perde aí mais uma oportunidade, liga agora e sempre tem um corretor de imóveis da Zona Sul Imobiliária e também da construtora Aliança ligado para atender aí as suas demandas. Então liga agora. A gente vai voltar a conversar aqui no estúdio com a doutora Iana Andrade e Cecília Vitorino sobre essa questão da inadimplência nos contratos de imóveis, né, de locação. A gente deixou uma pergunta no bloco passado e eu vou repetir aqui se existe alguma flexibilidade, doutora Cecília, para o locatário devedor do aluguel durante esse período de pandemia. O governo trouxe alguns benefícios em algumas situações específicas para alguns tipos de pagamentos, mas nessa questão dos contratos de locação, existe algum benefício? Como é que ficou isso? É evidente que a pandemia ela causou problemas de toda a ordem. E nesse contexto se insere todo o setor imobiliário, as relações contratuais e, em especial, os contratos de locação. Para aqueles casos em que o locatário sofreu uma diminuição drástica da sua renda e que isso instalou uma situação de inadimplência do contrato de locação vigente, o melhor caminho é salutar que as partes tentem convencionar e fazer um acordo amigável para tentar resolver essa situação. O acordo extrajudicial, que pode ser feito diretamente pelas partes ou até com a atuação, o auxílio de um advogado, é sempre a melhor escolha, porque o processo judicial, por si só, já é bastante demorado. Então, o acordo extrajudicial sempre surge como uma medida mais efetiva e menos onerosa para as partes. Do ponto de vista legal, a lei de locações, ela só tem previsão para a revisão judicial do contrato de locação na situação, naqueles contratos após 3 anos de contrato de locação e quando se deseja adequar o valor da locação ao preço de mercado. Então, não existe uma previsão dentro da lei de locações para essa revisão judicial do contrato de locação oriundo de um fato como a pandemia, de um fato imprevisível. Nessa situação, como existe uma lacuna na lei de locações, as pessoas que se encontram nessa situação, né, os locadores, proprietários, os inquilinos, locatários, devem se socorrer do Código Civil, das disposições do Código Civil, porque nele você pode encontrar algumas construções, né, a partir dele também, algumas construções doutrinárias, jurisprudenciais, no sentido de teoria da imprevisão, aplicação de teoria da imprevisão, aplicação da teoria da onerosidade excessiva, incidência aí de caso fortuito, força maior. Então, a ausência de previsão legal para essa situação de revisão judicial, de contrato de locação em razão de pandemia, faz com que as pessoas tentem se valer aí dessas disposições do Código Civil. E aí eu trago até uma informação importante para o seu telespectador, que agora, bem recente, em 7 de outubro de 2021, né, não temos aí, acho que nem um mês, né, nem um mês ainda, foi publicada uma lei, a Lei 14.216, que versa sobre essa questão de que fica suspensa, né, estão suspensas todas a aplicação, cumprimento de todas as medidas judiciais ou administrativas que resultem na desocupação ou na remoção forçada de pessoas em imóveis públicos ou privados. E também a suspensão dessa concessão de liminares em ações de despejo, desde que cumpridos os requisitos que estão lá na lei, que são vários requisitos. Então, é uma lei que ainda vai passar aí por uma análise, né? Mas é uma lei que já tem aí grandes, né? Já dá mostra de grandes repercussões aí para os dias seguintes. Uma limitação de valor, né? Tem uma limitação. É importante destacar porque, às vezes, pessoas não tão bem intencionadas querem se valer da lei
com locações de R$5 mil e não é esse o intuito da lei. O intuito da lei realmente, salvo engano, é um limite de locação de R$600. Tem esse limite de locações, né, então é realmente... que sofra mais, né, com os impactos. Então tem um público direcionado... Social também é direcionado mais para essa questão social, né? Questão social, então a lei é voltada para isso, para não deixar desabitado, sem moradia, pessoas que já têm um pouco poder econômico, um poder econômico melhor, e aí realmente atingir essa função social que você falou. Não é para quem mora a locações altíssimas e quer se valer da lei para ficar sem pagar, sabendo que não vai ser despejado nunca. Então essa limitação valorativa da lei é muito importante para evitar o aproveitador também, né? E a senhora também tinha falado, e até perguntar para a senhora, no complemento da pergunta, que aquelas medidas que são tomadas antes do contrato também podem ajudar, porque existem pessoas que podem tentar se valer da situação, mas não têm a necessidade, nem passaram por problemas financeiros durante a pandemia. Alguns segmentos, na verdade, até lucraram durante esse período, né? Exato. Perfeito. É importante frisar isso. A pandemia, ela não justifica a revisão do contrato. Na verdade, o que pode vir a gerar uma revisão do contrato é, de fato, o decréscimo patrimonial. O efeito que a pandemia teve sobre você especificamente. Isso. E não o fato de existir uma pandemia, e isso já irá repercutir na revisão do seu contrato de locação. Deve ser, de fato, comprovado, no caso concreto, que as partes, e em especial aí o inquilino, sofreu, de fato, um prejuízo, uma diminuição da sua renda. A gente vai dar mais uma pausa, bem rapidinha, para você também aproveitar e tomar uma água, mas, como de costume, vou deixar um questionamento para a gente responder na volta. O que é uma locação sob encomenda? Como é que ela é feita e como é que funciona? Mas a resposta só depois do intervalo. A gente volta já. Você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. O Exame Nacional de Residência foi criado para selecionar profissionais da área da saúde para vagas em programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional. Foi a forma que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, encontrou de tornar o processo mais simples e mais justo. Profissionais da saúde formados e estudantes do último período, inscrevam-se até 8 de novembro. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3 mil cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Neolanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Já de volta com Tambaú Imóveis e Negócios, e vamos de informação no Minuto T5 com o nosso amigo Lucas Santiago, que já está aqui. Bom dia, Lucas, bom sábado para você. O que é que temos de novidade nesse sábado, Lucas? Bom dia, Hugo, bom dia para você que está nos assistindo. A gente começa, infelizmente, com uma notícia bem triste. O governador da Paraíba, João Azevedo, usou as redes sociais para lamentar a morte da cantora Marília Mendonça. A artista faleceu na tarde dessa sexta-feira, durante a queda do avião
que seguia com a equipe para a cidade de Caratinga, em Minas Gerais. João tuitou o seguinte, abre aspas, a morte de Marília Mendonça, uma jovem talentosa que transmitia tanta alegria por meio da sua música, é algo que nos choca e nos faz encarar de uma forma muito dura que a vida é realmente o que importa, escreveu. Meus sentimentos à família, em especial ao seu pequeno filho, aos amigos e fãs. Meus sentimentos também às famílias dos 4 outros ocupantes envolvidos no acidente. Que Deus possa confortar a todos, finalizou. Durante a carreira, Hugo, Marília Mendonça, com essa carreira de sucesso, né, manteve uma relação aí de muito carinho aqui com a Paraíba. Em 2017, durante a festa do maior São João do mundo, em Campina Grande, a cantora anunciou a doação de R$100 mil para a instituição São Vicente de Paula, que cuida de idosos na cidade e, por causa da atitude, recebeu até o título de cidadã campinense, concedido pela Câmara Municipal de Campina Grande. Já em 2018, a cantora caminhou pelo centro daqui da cidade de João Pessoa, fazendo uma panfletagem e convidando a população pessoense para um show gratuito ali no ponto Sem Réis. Na ocasião, foi gravada a música Amigo Emprestado, que fez parte de um DVD do projeto Todos os Cantos. Já em 2019, ela se apresentou num festival musical aqui de verão, na cidade de Cabedelo. E em 2020, no início da pandemia, anunciou a doação de R$50 mil para o HU, o Hospital Universitário aqui de João Pessoa, devido à situação da pandemia mesmo, para a compra de kits de diagnóstico rápido contra o coronavírus. Então, assim, é um destaque do Portal T5, está na manchete. Infelizmente, a gente tem que falar sobre esse assunto, porque mexeu com o Brasil inteiro, né? Foi inesperado. E tem essa relação aí da cantora aqui com o nosso estado. Passou por aqui e a gente só deseja mesmo Teve alguns conforto. Relacionamentos, amigos, muitos amigos aqui, né? E uma perda para o Brasil e não só, no caso dela, a família também de todos os outros envolvidos aí nesse trágico acidente, né, Lucas? Inclusive o Povo na TV, o programa mais tarde vai trazer aí uma cobertura completa, com mais informações, com inclusive artistas daqui da Paraíba que também sentiram aí essa perda. E a Prefeitura de João Pessoa segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19, imunizando com a primeira dose adolescentes a partir de 12 anos. A segunda dose é destinada a pessoas que receberam a D1 da Coronavac há mais de 28 dias e a AstraZeneca e Pfizer há 90 dias. Já a D3 é aplicada em quem tem mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Todos os públicos devem realizar o agendamento e não esquecer dos documentos necessários para a comprovação. Tem ginásio funcionando até às 12 horas, Hugo. Tem também drive até às 3, o que não pode é deixar de completar esse esquema vacinal, né? Lucas, muito obrigado pela participação, importantes informações que continuam lá no T5, né? Quem puder, vai lá, acessa para acompanhar todos esses detalhes da questão de Marília, da vacinação e muitas outras notícias que são importantes nesse sábado. Obrigado. Exatamente. Os documentos, inclusive, estão lá detalhados, os locais de vacinação. Para você ficar atento, é só ir lá no Portal T5. Portal T5, a informação no seu tempo. Muito obrigado, Lucas. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Para você que quer sair do aluguel ou investir em um imóvel, fica atento às oportunidades da FK Imóveis e da MRV, Engenharia. Acompanha. Lançamento dentro do condomínio fechado Parque Cowboy. Esse é o residencial Tahiti. Mais detalhes com Priscila Finizola. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, você da telinha. Quer morar bem com conforto e segurança dentro de um condomínio fechado? Te apresento o Tahiti. Esse empreendimento lindo que possui uma área de lazer completa, com piscina adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, academia toda equipada, apartamentos de 2 quartos em uma suíte, todos com varanda e muito mais. Aproveita essa oportunidade. Aqui na FK Imóveis você ainda tem cashback, um empreendimento a partir de 125 mil com toda a documentação inclusa. Então corre e aproveita. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Uma vista incrível para a praia e também para o pôr do sol mais famoso do Brasil. O Reserva Almagre e Areia Vermelha te proporcionarão isso. Bom dia, Márcio. Bom dia, Bia. É exatamente isso. Aqui nós estamos com 2 novos lançamentos da MRV, uma linha exclusiva e única aqui na cidade, a linha Class. Temos apartamentos com vista mar, opções com vista do pôr do sol, varanda, todo um conforto, lazer e segurança que você procura, apenas 900 metros da praia. Isso é um lazer único, onde você vai poder investir e viver uma vida diferente, garantindo assim o seu AP aqui na MRV.
Realize seu sonho, conte conosco. Opções com 2 quartos e suíte e opções apenas com 2 quartos. Compareça à nossa loja e consulte todas as nossas condições únicas, exclusivas aqui para todos. Excelentes opções, né? Então, liga agora para FK Imóveis e MRV Engenharia. A gente deu uma parada no final do outro bloco, falando aqui com a doutora Iana Andrade e Cecília Vitorino sobre essa questão da inadimplência nos contratos de locação e deixamos uma pergunta, né? O que é uma locação sob encomenda? O que é isso na prática? Explica pra gente, doutora. Então, locação por encomenda é uma locação mais voltada para a área comercial. A locação de encomenda, ou também no direito chamada locação build to suit, é uma locação na qual o locador, o proprietário do imóvel, ele vai ou edificar, se for um terreno, ele vai construir, ou se for um imóvel, ele vai adaptar, reformar. Vai haver ali não só uma locação, mas a alocação e a construção ou reforma de um imóvel adaptado à necessidade daquele locatário futuro. Obviamente, isso é acertado entre as partes. A gente tem exemplos disso aí, de grandes, às vezes, fábricas, indústrias, onde existe um grande terreno apenas, e aí há uma locação dessa por encomenda. O locador fica na responsabilidade de construir aquele empreendimento segundo a definição total do locatário. Não é somente construir, é algo adaptado. Por isso que o nome sob encomenda, ou build to suit, que é construir para usar. Então, essa encomenda aí é a encomenda de uma estrutura que vai ser adaptada para aquele negócio. Seja uma clínica, uma fábrica, um hospital. Então, essa estrutura tem que ser construída de acordo com a necessidade daquele locatário. Por isso, essas modalidades de locações são firmadas por um prazo bem mais extenso. São locações firmadas por 15, 20 anos, para fazer jus a todo esse investimento que o locador teve para poder fazer essa reforma ou essa construção. Não é uma locação que vai ser feita por um valor ou por um prazo de uma locação normal. Algumas pessoas confundem essa locação por encomenda com a locação uma locação simples, convencional, que o locatário faz e vai fazer uma reforma, uma adaptação naquele imóvel. Não é esse o caso. O caso da por encomenda é quando realmente toda a estrutura fica a cargo do locador, feita previamente de modo acertado, mas a cargo do locador. Quando o locatário vai fazer alguma outra construção, uma acessão já naquele imóvel, ou uma reforma, uma adaptação, tudo isso se encaixa nas benfeitorias. Isso aí tem que haver uma autorização, um ajuste, se vai haver compensação financeira, se vai deixar, se não vai, é outra área. É porque os contratos, locação. a senhora citou, sob encomenda, são bem maiores, né, a longo prazo, com empresas, Exato. com empreendimentos, e nesses menores, às vezes é 6 meses, 1 ano, também tem isso, talvez nem seja válido aí para quem está Aí o locatário é quem tem que avaliar se vai fazer toda aquela estrutura ali, e aí vai realmente para um acordo entre as partes, o ajuste e a avaliação de quanto vai ser o custo para essa benfeitoria feita pelo locatário, se isso vai ser revertido em algum desconto de aluguel ou enfim. A legislação só prevê que é possível a confecção de benfeitorias com autorização do locador, claro, sempre que é o proprietário do imóvel. Mas a encomenda, então, se difere da benfeitoria, né? A encomenda realmente é voltada para a área comercial e feita em longos prazos para uma estrutura que vai se adaptar ao negócio daquele locatário. Ok. Doutora Cecília, as locações por temporada nos edifícios residenciais podem ser aí proibidas pelo condomínio. A gente sabe que hoje existem muitos sites, né, inclusive que facilitam essa ligação entre o locador e locatário, mas os condomínios podem interferir e proibir isso, talvez através de um regimento interno. Existe essa possibilidade ou não? Bom, Hugo, essa questão ela foi levada aí, essa discussão recentemente ao Superior Tribunal de Justiça, né, que teve que decidir aí sobre esse caso.
Antes de responder a sua pergunta, é importante fazer aí uma distinção de 3 conceitos aí para o telespectador, para que ele possa entender o que é a moradia, o que é a residência, o que é o domicílio e o que é a hospedagem. Então, a residência é aquela morada habitual da pessoa, onde ela pode ser atualmente encontrada, certo? O domicílio é aquela morada em que a pessoa se fixa naquele local com o intuito de ali permanecer definitivamente. E a hospedagem é aquela situação de habitação temporária, certo? Muitas vezes também, né, e aí é uma das características da hospedagem, é que ela esteja ligada também a uma alta rotatividade e com o oferecimento de alguns serviços. Esse, inclusive, era uma situação lá no caso que foi apreciado na situação de fundo, né, que subiu, né, que chegou até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, porque existia um oferecimento lá de alguns serviços, serviço de lavanderia, enfim. Então, nessa situação, nesse contexto, se a convenção de condomínio, veja, não é o regimento interno, é a convenção de condomínio, prevê que aquelas unidades imobiliárias só poderão ser destinadas para fins residenciais, então os proprietários desses imóveis não poderão realizar esses contratos de locação por essas plataformas digitais. Certo? Por quê? Porque esses contratos de locação são contratos que eles divergem da locação convencional e eles se aproximam até um contrato de hospedagem. Né? Logicamente, não é igual ao que se faz pelos empreendimentos hoteleiros, aí, pela hotelaria, mas ele tem algumas características, é um contrato até, alguns doutrinadores chamam isso de contrato atípico de hospedagem. Então, nessa situação, pode sim ser proibido essa locação pelas plataformas digitais. Ok, muito importante. Doutora Iana, a gente já está finalizando, mas queria encerrar com essa pergunta, que é bastante discutida, se o locatário pode participar de reuniões de condomínio com voz e voto. É possível? Interessante essa situação e essa pergunta, porque o locatário, quando ele está na posse do imóvel, ele se sente dono e quer também participar do funcionamento ali. Mas ele não pode votar. Ele pode até participar na condição de assistir, né? Mas ele não pode votar se ele não tiver uma procuração do locador. O locador pode, sim, conferir procuração para que o locatário fique participando das assembleias. E aí votar no lugar do locador, ou seja, o voto da unidade autônoma. Mas, por si só, ele não pode votar. Haveria ainda essa possibilidade na legislação anterior, mas isso já foi revogado, pelo intuito justamente de que as decisões ali tomadas no condomínio, ela tem um caráter permanente. Então, ela não vai tocar tão somente o locatário, ela vai tocar várias situações futuras. Por isso, o locatário não teria todo esse poder. Doutoras, muito obrigado, doutora Iana Andrade, Cecília Vitorino, muito obrigado pela participação, por tantos esclarecimentos. O convite continua feito aqui para que vocês retornem em outras oportunidades e os telespectadores também estão à disposição para vocês fazerem as considerações e a despedida. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui no programa falando sobre um tema que é tão do nosso dia a dia, né? A gente que trabalha com isso acaba falando de algo do cotidiano e que a gente gosta de trabalhar. Então, é algo muito leve e bom passar a informação, porque o que a gente vê quando a gente recebe no escritório é realmente a pessoa que chega muito sem informação, até um pouco perdido. E acaba tomando decisões ali negociais no curso da vida equivocadas por não conhecer. Então, a informação passada pelo programa eu acho salutar, muito importante
E eu agradeço sempre a participação aqui. E um bom sábado para todos. Muito obrigado, doutora Cecília, também pela participação. A gente já está com o tempo bem no limite, mas obrigado mais uma vez. A gente chega ao fim de mais um Tambaú Imóveis e Negócios, mas você encontra a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. Foi uma satisfação estar aqui na ausência do nosso querido Rômulo Soares, que sábado está de volta, mas no próximo sábado ele vai falar sobre as novas relações trabalhistas. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até a próxima.